Luca, tu consegue um té? Um té? Vuoi te? Perché a me non metto qua, non c'è, Lunga? no, per accopplare, di mettere lì. Ah, è così. Sì. L'abbiamo usato di fuori. Ah, ok. Vabbè, non dà fastidio. Non dà fastidio. Non è troppo tempo, no, perché... No.
Paz do Senhor, Regina. Amém. Deixa eu só As acertar mulheres aqui. sempre presentes, né? As mulheres também, Sim. no ministério de Jesus, eram muito presentes, assim, né? As mulheres. As mulheres mantinham, né, o ministério de Jesus, vendiam as suas terras, as suas casas, se investiam pesado no reino. Nossa, lá em Lucas 4, Lucas 8, as mulheres acompanhavam Jesus, investiam no ministério de Jesus. Coisa linda, né? Meus amados, então nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante e nós vamos falar sobre identidade. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Nós vamos falar sobre reconhecimento. Eu tenho certeza que hoje Deus vai trazer uma informação para a tua mente que vai trazer cura, né? A cura da alma, essa é a área que meu esposo atua, mas Deus também, ele nos ensina algumas coisas. Eu aprendo muito com meu esposo, mas a palavra de Deus é sempre o nosso norte, né? E uma das maiores problemáticas que nós temos é não sabermos a nossa identidade em Cristo. E acaba-se que, por muitas vezes, nós replicamos frases prontas que aprendemos, que ouvimos, né? E não entendemos o sentido. Por exemplo, quem sou eu, meu Deus? Eu sou um pobre pecador. Quem sou eu? Eu não sou ninguém para falar. Não, essa frase é uma frase que não condiz com a palavra de Deus. Antes de nós conhecermos a Deus, nós éramos pobres, pecadores e órfãos. Antes de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, nós éramos impuros, miseráveis. Mas depois que nós temos um encontro com Deus e nós entregamos a nossa vida a Ele, assumimos um compromisso com Ele, nós recebemos uma nova identidade. Aqui no Brasil, a cada 10 anos, nós temos que refazer a identidade. Então, tem que refazer a identidade. Dentro de 10 anos, a nossa pele muda, nosso cabelo muda, a foto da identidade muda, mas os dados são o mesmo. Então, enquanto eu não firmar a minha identidade em Cristo, as minhas batalhas vão ser mais difíceis. Para que eu possa ser mais que vencedor diariamente, eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus e quem Ele é para mim. Isso é muito importante, porque nos tira da condição de pobreza emocional, de pobreza espiritual. Então, eu quero trabalhar com vocês alguns textos. Vamos primeiro para Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. E diz assim, ó, a palavra do Senhor. Vou esperar um pouquinho para que todos abram comigo. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Primeiro texto que nós vamos trabalhar é esse. Aqui Deus, Ele nos deu a sua identidade. Ele nos fez, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E nós temos um inimigo que trabalha 24 horas por dia para roubar a nossa identidade. E o que ele faz? Ele traz as ideologias, ele traz as filosofias, ele traz a cultura do mundo. Para quê? Para roubar de nós, tentar roubar de nós a nossa identidade em Cristo Jesus. Por quê? Da onde veio Satanás e seus demônios? Da onde vieram? Do céu. Eles são anjos caídos e eles conhecem o céu, eles sabem a maravilha que é viver o céu e eles sabem que eles nunca mais vão voltar para o céu. Então eles nos odeiam, porque nós vamos herdar o lugar que eles habitavam.
Então, 24 horas por dia, eles trabalham para destruir a nossa mente, para destruir os nossos pensamentos, para nos colocar numa posição de pobreza emocional, espiritual, financeira e, se possível, de saúde também. Então, eu preciso entender que eu sou filho de Deus. Eu não sou mais pobre e pecador. Ah, quem sou eu, coitadinho de mim, Senhor? Não fale mais isso, porque você está anulando o que Jesus fez na cruz por você. Quando alguém perguntar para você, quem é você, Roxane? Você vai falar, eu sou filha do Deus Altíssimo. Quando alguém perguntar para a Andréia, quem é você, Andréia? Eu sou filha do Deus Altíssimo. Quando alguém perguntar para a Célia, Célia, quem é você? Eu sou filha do Deus Altíssimo. Amém. Aí chega alguém e pergunta para a missionária Jacira, Jacira, quem é você? Eu sou herdeira de Deus. Aleluia. Então saiba quem você é em Cristo Jesus. Você não é uma pobre, você não é um pobre. Você não é um abandonado, você não é órfão. Jesus falou, estarei contigo todos os dias até os séculos se consumirem. Então, nós não somos órfãos. E eu quero falar sobre isso porque é uma coisa que Deus tem queimado no meu coração. Já ministrei 2 vezes essa semana essa palavra. E eu tenho certeza que é o que Deus quer falar com você nesta tarde, né? Aí na Europa e nesta manhã aqui no Brasil. Então, vamos lá para 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 16. 1 de Samuel, nós vamos conectar tudo isso que Deus tem para as nossas vidas, porque Ele nos ama. E Ele sabe que aqui nesta live tem pessoas que foram abandonadas pelos pais, que foram rejeitadas pela mãe, que foram machucadas por algum parente, que tem as marcas da infância, que tem as marcas da adolescência, que tem as marcas do casamento. Todos nós temos marcas. Só que essas marcas não definem quem nós somos mais. Elas fazem parte da nossa história, é como um livro. Elas estão aqui escritas no nosso passado. Mas agora nós temos que fazer assim, ó, virar a página e assumir a nossa nova vida em Cristo Jesus. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 16, diz assim: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias Golias se apresentava de manhã e de tarde contra o exército do Deus vivo. Então, Golias, ele se apresentava. Cada um dos exércitos estava em uma posição e havia um vale entre esses exércitos. Golias, ele era o homem mais alto dos 2 exércitos, considerado um gigante. Então, durante 40 dias, ele chegava lá na beira, lá no acesso àquele vale, e ele falava alto, e aquele vale ecoava a voz dele para o outro lado. E ele afrontava, ele dizia, qual de vocês vai vir contra mim? Tem que ser um. Se um de vocês vier contra mim e me vencer, vocês podem dominar todo o exército filisteu. Mas se eu vencer, todo Israel, todo o exército de Deus será dominado por nós. Então, tu imagina, 2 vezes por dia, ele ia afrontar. E aí está, amados, a estratégia do diabo. O diabo não muda. Ele usa sempre as mesmas estratégias. Quantas vezes por dia os teus pensamentos te afrontam? Quantas vezes por dia o diabo traz à tua memória o teu passado? E ele olha para ti e fala, você não vai conseguir. Você é burro, você não vai aprender, você não memoriza as coisas, você é feio, você é magro, você é gordo, você é isso, você é aquilo. Então vejam, amados, ontem eu assisti um filme com meu esposo, e eu falei para o meu esposo, olha, viu, a estratégia do diabo não muda. Era um internato que recebiam adolescentes que tinham cometido algum tipo de infração. Então, quando o diretor daquele orfanato ele não conseguia dominar aquele adolescente, sabe o que ele falava para o adolescente? Ele falava assim, eu conheço o teu passado. Eu sei que teu pai era um traficante, a tua mãe era uma prostituta, eu sei que tu é filho de um casamento que não deu certo, e aquele adolescente escutava aquilo e ele ficava cheio de raiva, e fazia assim, eu ficava cheio de raiva, magoado.
Então, o inimigo sempre vai querer abalar as tuas emoções. Porque se ele abalar as tuas emoções, é batalha ganha para ele. O que Golias fez durante 40 dias, de manhã e de tarde, foi afrontar o emocional e o moral daquele exército. E isso ele tenta fazer conosco todos os dias. Deus não está preocupado com o teu passado, tanto que ele falou, eu largo tudo no mar do esquecimento. Tu te arrependeu, pediu perdão, ei, vira a página. Vira a página. Tem uma nova história para você. Você se tornou filha e filho de Deus. Há uma identidade nova para você. Você não é mais aquela mulher que se prostituía, você não é mais aquele homem que fazia negócios ilícitos. Você não é mais aquele homem que traía a mulher, você não é mais aquela mulher fofoqueira. Você não é mais aquela mulher que foi abandonada pelo pai, que o teu pai te abandonou com a tua mãe. Você não é mais aquele filho que a mãe tentou abortar. Você não é mais aquela pessoa que matou, que roubou. Você não é mais essa pessoa. Existe uma nova história para você. Davi sabia quem era Deus na vida dele. Ele sabia que ele era filho de Deus. E quando Davi escuta a afronta daquele gigante, ele falou, quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Então, quando vier na tua mente as afrontas, quando alguém te afrontar emocionalmente, você pode falar na tua mente, quem é essa pessoa? Eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu fui perdoada, eu sou filho de Deus. Eu sou amado, eu fui perdoado, eu fui lavado, eu fui remido pelo sangue de Jesus. Amém. Então, amados, o diabo tenta roubar a nossa identidade, porque ele sabe que a nossa herança é o céu, e ele nunca mais vai voltar. Nunca mais ele voltará para o céu, mas nós herdaremos o céu. E ele usa pessoas que amamos. Às vezes é um filho, um marido, um irmão, um pai, para te trazer palavras de maldição. Para te falar coisas. E de repente o marido olha para ti e fala, nossa, tu tá gorda, hein? Tu tá feia. E às vezes não é nem aquilo que ele quer falar, mas ele estava em um momento que ele foi vulnerável, e o diabo usou a boca dele para te magoar. E aí tu pega aquilo e tu fica com raiva. E aí tu não quer mais ter relacionamento amoroso com o teu esposo, tu não quer mais ter um carinho com ele. Por quê? Porque a mágoa entrou. Aquela brecha foi aberta. Então, amados, nós precisamos entender que nós não somos pobres e pecadores. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Olha só o que está escrito aqui, gente. Olha que tremendo, como Deus nos ama. Como Deus nos ama. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Amém. Então a Bíblia diz que nós somos ricos em Cristo Jesus. E rico não é só de dinheiro, não é questão do dinheiro, é questão de você ter identidade, de você saber quem você é em Deus, que você não é mais aquele abandonado, que você não é mais aquele perdido, que você não é mais aquele que não era amado. Você é amado, você é precioso, você é importante para Deus. E Jesus se fez pobre, ou seja, ele se empobreceu, ele deu tudo o que ele tinha para nós. Amados, isso é forte. Ele deu tudo o que ele tinha para nós. Ele deu a paz que excede o entendimento, ele deu o amor, ele deu a graça, ele deu o perdão, ele deu a salvação, ele deu a cura. Tudo ele deu para nós, ele empobreceu-se, ele doou tudo. Mas nós não podemos viver o ordinário, nós temos que viver o extraordinário de Deus. E nós precisamos nos apropriar desta verdade e declarar, eu sou abençoado. Quando você abre o teu olho de manhã, você fala, Pai, muito obrigada.
Eu sou abençoada por ti. Eu sou amada por ti. Eu sou tua filha querida. Eu sou teu filho querido. Obrigada por estar comigo. Obrigada por me perdoar. Obrigada por me ensinar. Você começa a declarar estas verdades. O teu espírito começa a mudar. O teu emocional começa a ficar mais alegre. E isso vai refletindo no teu corpo. Isso é a sabedoria que o pastor Nali ensinou para vocês. Então, quando você conhece as verdades, você não aceita o ordinário, você quer o extraordinário. O ordinário são as frases feitas que as pessoas fazem e nós, às vezes, copiamos sem entender. Mas o extraordinário são as palavras escritas na Bíblia Sagrada, que eu pronuncio com convicção, sabendo quem eu sou em Cristo Jesus. Aleluia. E não importa mais o meu passado. Eu virei a página. Eu sou uma nova pessoa. Deus nos dá uma chance todos os dias. A palavra de Deus fala lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se não fosse pelas suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. E a palavra misericórdia, da raiz do hebraico, significa colocar a sua mente na dor do outro. Então, todos os dias Deus coloca os seus olhos na nossa dor. Todos os dias Deus renova as nossas forças. E Ele não quer que nós abramos a nossa boca para dizer que somos pobres e coitados. Não. Isso é uma falsa humildade que nos ensinaram. E não provém da palavra de Deus, porque a palavra de Deus disse que Jesus Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, então nós não somos pobres. Em nome de Jesus, não aceita as verdades que as pessoas ensinam que não estão na Bíblia. Em nome de Jesus, nós éramos pobres, éramos pecadores, éramos imundos, perdidos, abandonados, mas Jesus nos adotou, Ele nos resgatou, e Ele falou que nós somos agora herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros, e o diabo não quer que a gente declare isso, porque toda vez que eu declaro que eu sou pobre, eu estou declarando a identidade do diabo. E o diabo, ele quer fazer o quê? Destruir aquilo que Deus criou. Deus criou uma identidade linda para nós. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós podemos todas as coisas em Jesus, porque é Ele que nos fortalece. Nós podemos orar, nós podemos vencer, nós podemos perdoar, podemos amar, podemos estudar, podemos cantar, podemos pregar. Nós podemos, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o diabo, sujo, imundo, podre, ele quer que nós tenhamos uma mente pobre como a dele. Ele é pobre, ele é sujo, ele é imundo. Nós fomos limpos e curados pelo sangue de Jesus Cristo. Esta verdade, ela tem que estar latente no nosso coração, meus irmãos. Não acredite nas mentiras de Satanás. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso, ele quer deformar a identidade do homem. Por isso que ele vem com as ideologias de gênero, com as ideias que tudo pode, que tudo é normal, que o cristão é careta. Não, o cristão tem a identidade de Cristo. Nós temos a identidade de Cristo. Deus não errou conosco, Deus nos fez perfeitos. Homem e mulher Deus fez, macho e fêmea. A biologia está aí para comprovar isso. Tem o cromossomo X e o cromossomo Y. Cada um deles define o sexo do ser humano. Mas a função do diabo qual é? Deformar o que Deus criou. Então ele quer deformar a nossa mente, a mente do ser humano. Porque se ele deformar a nossa mente, ele já venceu. Então, não aceita quando alguém falar para você que você é burro, que você é pobre, que você não é um ninguém, que você é um coitado. Quem é você para falar de Deus? Não aceite isso. Ele falou, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, nós temos condição e nós temos autoridade e liberalidade para falar no nome de Jesus.
Mas o diabo quer nos convencer que nós não podemos, que nós não somos ninguém. Então ele traz o medo, ele traz a frustração, que você começa a ter medo de falar em público, você começa a ter medo de se expressar. Por quê? Porque você acredita na mentira do diabo. Não acredite nas mentiras do diabo. Acredite nas verdades que estão escritas na palavra de Deus, porque são estas verdades que transformam a nossa vida. Lembra do tripé que o pastor Mário ensinou para vocês? Conhecimento, entendimento, discernimento. Com isso você tem o quê? Sabedoria. Conheça a palavra. Entenda o que Deus está falando contigo. Tenha discernimento das coisas que falam para você. Não receba tudo que falam para você. Vá para a Bíblia, pesquise, leia o capítulo, leia o versículo. Se não tiver de acordo, rejeita. Em nome de Jesus, o diabo conhece a palavra. Ele veio do céu. Ele conhece toda a Bíblia. Lá em Tiago 4,19 diz assim: vocês acreditam que existe só um Deus? Então Tiago vai dizer: fazes muito bem, até os demônios acreditam e estremecem. Então você é precioso. Blinda a tua mente através da palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo, amados? É a palavra. Se você coloca isso aqui para dentro, você está com a sua mente protegida. Porque a tua mente não vai ter espaço para pensar em outras coisas que não estejam concernentes com aquilo que Deus nos ensinou. Então nós precisamos entender isso, porque Deus quer que nós voemos como águias, que nós tenhamos sangue no olho para falar de Jesus, que a gente não tenha medo de falar de Jesus. Jesus falou: se tu me confessares diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai. Glória a Deus. Jesus te escolheu. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por que poucos? Por que poucos são os escolhidos? Porque Deus conhece o coração de cada um. Sempre que eu posso, quase todos os dias eu estou aqui escutando a live, escutando as ministrações, eu vejo as pessoas que estão cativas aqui todos os dias. E eu falo: meu Deus, glória a Deus pela vida de cada um que está ali se alimentando. Poderia estar vendo uma novela, poderia estar fazendo uma outra coisa, mas está ali, na tarde com Deus, ouvindo mensagem, priorizando o reino, priorizando o ensino, priorizando o aprendizado. E tem galardão para nós, amados. Por isso que você tem sofrido na sua área emocional. Porque o diabo quer roubar a tua alegria. Se ele roubar a tua alegria, você não produz. Se ele conseguir roubar a tua alegria, tu não vai ser produzente em nada. Nem para você, nem na sua casa, nem na sua igreja, nem nada. Então não deixe, declare: eu sou filho de Deus. Vamos lá, 1 de João, capítulo 3, primeira carta de João, não é o evangelho, é a carta, tá bom, meus amores? Lá no finalzinho, 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Olha só o que o apóstolo João diz para nós. Vede quão grande amor ou caridade, cada Bíblia tem uma tradução, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então nós somos pobres? Nós somos coitados? Nós somos, ó vida, meu Deus, quem sou eu? Não, não é isso que a Bíblia diz ao nosso respeito. A Bíblia diz que quando de fato a nossa vida é do Senhor, nós somos filhos, somos amados, somos herdeiros, somos perdoados, somos transformados, somos curados, somos ricos, somos prósperos. E é isso que tem que ocupar a nossa mente. Filipenses 4 fala isso. Tudo que ocupar a tua mente tem que ser, é Filipenses 4:18, deixa eu confirmar aqui, meus amores. Filipenses, capítulo 4, deixa eu abrir aqui.
Vamos confirmar isso na palavra de Deus, amém? Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, e olha, tem mais, nós somos irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então a tua mente tem que pensar nisso. O que vier fora disso é seta do demônio. Então aprenda a identificar as ciladas de Satanás. Golias, ele entendeu que se ele conseguisse contaminar o emocional e o moral que está no campo ali, né? Ele contaminou o emocional daquele exército. Era um exército enorme. E todos eles estavam apavorados. Apavorados, por quê? Porque Golias desarmou o exército através das emoções. Vocês não são ninguém, não há um entre vocês que possa comigo. Porque eu sou grande, porque eu sou forte. Eu ganhei todas as batalhas. Ele começou conjecturando, né? Ele começou a menosprezar. E essa é uma tática de Satanás. Ele quer que nós nos sintamos menosprezados. E aí, então, a moralidade está dentro da emoção. Então, ele expôs todo esse exército. E todo esse exército foi exposto. Quantas vezes você teve a tua vida exposta? E isso te feriu. E isso te magoou. E isso te travou, tu ficou travado. Teve alguém que comentou comigo que o pai levou um susto e ficou mudo. Não lembro quem foi. Tu vê? Um susto. Eu não sei se fui eu que comentei com a senhora que meu pai é surdo e mudo. Foi um susto que minha avó, quando caiu, a criança se assustou no ventre dela e nasceu surdo ou mudo por causa desse susto. Um trauma. Obrigada, pastora, foi mesmo. Então, amados, os traumas, eles precisam ser tratados aqui, ó, na mente. Quando você estuda os evangelhos, em qual dos 35, os 4 evangelhos contém narrados 35 milagres. No finalzinho do evangelho de João, João fala assim: Jesus fez tantos milagres, que não haveriam livros que pudessem ser escritos tantos milagres que Jesus fez, mas foram escritos 35 milagres. Desses 35 milagres, qual deles foi na área emocional? Nenhum foi na área emocional. Por quê? Porque a área emocional cabe a nós lutarmos. Cabe a nós pegarmos isso aqui, estudar, trazer para dentro e falar. A cura das emoções, ela cabe a nós. O Espírito Santo nos ajuda através da leitura e da oração. Mas sou eu que tenho que perdoar. Sou eu que tenho que amar. Sou eu que tenho que dizer assim, eu não quero mais viver desse jeito. Sou eu que tenho que abrir as persianas da minha janela. Sou eu que tenho que tomar um banho e sair da cama. Então, nós temos que nos posicionar. Se até este dia, 10 de julho de 2021, você vinha sofrendo por causa do teu passado, eu quero te convidar a você fazer isso aqui, ó. Vire a página. Primeiro, aceite quem você é em Cristo Jesus. Todos podem ter te abandonado, mas Jesus nunca te abandonou. Escolha viver uma nova vida a partir de hoje. Escolha e entenda que você é amado. Que tudo que Jesus fez não foi para você ter uma vida difícil. Ele falou, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. As aflições, elas não falam quem você é. As aflições acontecem para mostrar quem você é em Cristo Jesus.
E aí, para finalizar, entra Davi. Aquela aflição que estava sendo colocada para todo aquele povo, Davi sabia quem ele era. E ele falou: eu vou contra ti no nome do Deus vivo. Então, a tua batalha no campo da memória, você vai vencer no nome do Deus vivo. Mas você precisa declarar estas verdades. E quando o diabo vier lembrar você, porque ele vai tentar te lembrar que você foi abandonado, que você é isso, que você é aquilo, que você é feio, que você é... Não, você, o que você vai dizer? Quando ele vier falar, você fala: cai fora, eu sou amada do papai. Diz assim, diz aí comigo: eu sou amada do papai. Olha que coisa boa. Eu sou amado do meu pai. Eu sou abençoado pelo meu pai. Ele cuida de mim, ele está comigo. Declare isso no teu coração, na tua mente. E libere. Sabe, coloca para fora. Sabe, fala: pai, tá doendo aqui, tá doendo ali, mas eu não quero mais isso, pai. Eu não quero mais essa dor. Então eu lanço fora isso e eu peço que o teu Espírito Santo me conduza nesta verdade, de que eu sou curada, de que eu sou amada, de que eu sou perdoada, e da mesma forma eu perdoo. No nome de Jesus. Amém, meus amores. Esta é a mensagem de hoje. Não vamos prolongar, porque a pastora Rita também está num dia muito especial, aniversário do seu netinho, né? Medite nisso em nome de Jesus. Amém? Obrigada pela oportunidade, minha amada.